Meu nome é Wagner Santos da Silva e estou aqui para gravar essa videoaula ensinando exceções. Antes de começarmos, eu quero falar sobre os integrantes que montaram o assunto, a explicação de forma bem simples, para que a gente pudesse passar de uma maneira melhor para vocês que irão assistir essa videoaula. Quero falar sobre Marcelo Philip, que é um dos integrantes que montar o vídeo, um dos integrantes, de rever o assunto. Raimundo José também foi um dos que reviu o assunto. E sou eu, Wagner Santos, que estou também dei uma revisada e estou aqui gravando para vocês. Então vamos começar. O que são exceções em Java? Podemos destacar que a exceção é um evento não esperado que ocorre no sistema quando está em tempo real, em tempo de execução. Runtime, que é um termo usado quando se está executando, no caso em tempo real, né? A palavra em inglês, tempo real. E para conseguir capturar uma exceção é preciso fazer antes um tratamento. Então a exceção é um comando que a gente tenta fazer com que esse comando seja executado num eventual erro ou eventual alguma coisa que acontece no sistema que a gente não esperava que acontecesse. Tipo, o usuário entra com a senha, vamos dizer assim, no sistema de banco, por exemplo, no sistema do Enem, por exemplo, tem uns campos de você digitar o nome, endereço, e lá tem um campo de você digitar o CPF. Então essa exceção ela serve para que você não possa colocar, ou você consiga colocar algo além dos números que no campo do CPF pede lá no site do Enem, por exemplo. Você colocando uma letra no lugar do número, já que o site espera um número, o sistema espera um número, e você consegue colocar alguma letra ali, eventualmente você irá pressionar Enter para continuar o cadastro, só que irá aparecer uma mensagem do tipo: não se pode colocar letras, somente números. Ou até antes de você tentar colocar alguma letra e não conseguir, o próprio sistema avisará somente números. Ou em algum outro caso, no caso do tipo nome, por exemplo, no campo nome você só possa colocar letras, sem que você possa colocar algum número ou algum outro caractere diferente de letra. Então esse é para isso que serve as exceções, no caso que estamos vendo na linguagem Java. Então para capturar a gente usa um tratamento, ou seja, a gente trata ele, a gente implementa essa exceção no programa para que o usuário consiga visualizar que ele mesmo está fazendo algo errado no sistema. Porque há sistemas que a gente pode implementar que não trata a exceção, só que quando o usuário vai fazer algo errado no sistema, aparecerá uma mensagem em vermelho ou uma mensagem em inglês que não é amigável para o usuário. O usuário virá ficar perdido. O que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Se por acaso você, usuário, ou você programador, colocar algum tratamento de erro que é exceção, o usuário irá entender: não, eu errei nisso, eu errei naquilo. Por quê? Porque irá apresentar alguma mensagem, caso o programador também apresente uma mensagem lá na implementação, dizendo que o usuário errou em tal coisa. Como o exemplo do CPF, o usuário tentou colocar uma letra, aí os próprios sistemas avisam: não aceitamos letras, somente números. Somente números. Se ele for colocar um ponto, somente números. Por quê? Porque o sistema já está implementado com a exceção para que o usuário veja que está fazendo algo errado. Então vamos para os comandos. Tem o try, que significa tentar, em tradução livre. Então esse try, ele como o próprio nome já diz, tentar. Então ele vai tentar executar aquele comando amigavelmente, ou seja, o programa vai estar todo implementado ali mais na parte do try, que é quando ele vai funcionando de acordo com o seu pensamento, você pensando que está executando de forma correta.
Então a parte maior do programa irá ficar no try, que é onde ele está executando normalmente, estruturavelmente. O comando catch, que significa capturar, é quando há o erro, ou seja, quando o usuário tenta fazer algo que o sistema não espera. Então ele irá no próprio programa que estiver rodando linha por linha, código por código, o usuário tentar fazer algo errado no sistema, colocar algum caractere errado ou clicar em um lugar errado, o que é que vai acontecer? O próprio programa irá capturar esse erro dentro do código try e irá encaminhar para o catch, ou seja, irá apresentar a mensagem, como está vendo aqui no exemplo, erro, mas a variável é que é do parâmetro da exceção. E final significa finalmente, ou seja, a gente vai essa linha de código, esse comando serve para ser executado independente se entra no try ou no catch. Então ele irá ser executado independente do erro ou do acerto do usuário. Então o comando try ele vai ser executado normalmente. Se ocorrer um erro, entra no catch e avisa o usuário qual é o erro, o que está acontecendo, porque aquele erro. E o final é quando é um comando que já executa independente do erro ou do acerto. Então a gente tem um exemplo aqui finalizando o programa. Então é um comando que ele vai entrar de qualquer jeito, que vai ser executado de qualquer jeito. E os programas utilizados para explicação dos comandos será o Eclipse versão Luna e o GLOT versão 3.7.2. Vamos para o exemplo na prática. Então, temos aqui o GLOT e o Eclipse Luna. Então eu vou utilizar o Luna para a gente digitar os comandos, que o Eclipse é uma IDE muito usada, uma das mais usadas atualmente para criação de códigos de programas, principalmente em Java. Mas também há programas, ele também pode ser programado, pode ser utilizado para programar em C, mas ele é muito utilizado para Java. Então, ele está carregando. E o GLOT é um programa que você vê as animações do funcionamento do código. Então está aqui já aberto o Eclipse. A gente vai criar um pacote Java Project. Colocamos o nome, eu vou colocar Exceptions, que é o nome que se é utilizado na programação. Em Java. Lembrando que a gente vai utilizar a versão Java 8, mas versão 7 ou 6 também utiliza os mesmos comandos. Dentro do projeto a gente vai criar um pacote. Vamos utilizar o mesmo nome, não tem problema. E a gente está utilizando essa hierarquia de projeto, pacote e agora classe, para que a gente fique com um programa mais organizado. Então eu vou colocar, a gente vai utilizar um exemplo de divisão por zero, porque a gente sabe na matemática que programa é que não se há uma divisão por zero. O divisor não pode ser zero. Numa fração, o denominador não pode ser zero. Então a gente vai utilizar um programa que o usuário vai tentar colocar o número zero no divisor e o programa irá dizer que ele colocou ao zero. Ou vamos criar, nesse caso aqui é um exemplo que a gente vai utilizar tipo uma mini calculadora, mini dos mini, né, que a gente vai colocar um código bem simples, para que o usuário também possa tentar colocar alguma letra, algum nome, algum símbolo, e o programa avise que ele colocou um símbolo e que precisa colocar um
zero, ou não, desculpe, ou um número, independente do numerador ou do denominador, ou como você queira dizer, dividendo e divisor. Então vamos lá, vamos programar. Eu vou utilizar a entrada de usuário, vou utilizar a classe scanner. Então vou utilizar a classe scanner com o parâmetro system, que é o parâmetro de entrada. Então ele vai escanear a entrada do usuário, certo? E iremos imprimir uma mensagem para que ele possa ver o que deve fazer no programa. Então vamos fazer uma mini calculadora que ele possa pedir um número, no caso do dividendo, né? E forme um número. Vou colocar uma mensagem acima, vou dizer assim, calculadora de divisão, para que o usuário possa entender que há uma calculadora, que isso é uma calculadora de divisão. Calculadora de divisão. Então o usuário vai entender que isso aqui é uma calculadora e vai saber o que se deve fazer no programa. Então o programa vai pedir um número, informe um número, e o programa irá pegar esse número e irá transformar esse número em int, no caso, porque a scanner ele espera um dado, só que ele não sabe que dado é. Ou se eu não estiver enganado, ele espera um dado string, mas parece que ele não espera um dado, ele não sabe que dado é, mas ele entra com um dado. Então a gente vai converter esse dado em inteiro. Next int. Então essa linha o usuário vai informar que o scanner vai ser chamado e vai converter o dado do usuário guardando na variável A. Mas eu vou poupar detalhes agora, porque a gente vai ver esses detalhes no próximo programa que a gente vai ver, utilizando esse código no programa do Geliot. Então, mais um comando, porque o usuário precisa entrar com dois números para fazer a divisão. Informe outro número. E o usuário amigavelmente vai informar outro número que também será convertido em int. E no final vamos imprimir a mensagem da divisão, para que o usuário possa ver a divisão que ele executou, que ele precisou fazer. A divisão é A dividido por B. Portar Java útil o scanner para que o programa possa ser executado de forma para que a scanner possa ser invocado nesse nosso pequeno programa. Então vamos rodar. Run. Ok. Então, calculadora de divisão, informe um número.
Então o usuário vai informar o número, eu vou informar o número 4, por exemplo. E o próprio programa pede para informar outro número, que eu vou informar 2. Então a divisão é 2. Então 4 dividido por 2 é 2. Então vamos a outro exemplo. Calculadora de divisão. Informe um número. Vou informar 3. E o outro número 2. Então a divisão é 1. Por que a divisão é 1? Deveria ser 1,5, mas por que é 1? Porque a gente utilizou inteiros. Então, se a gente converter o número para inteiros, o próprio número, a própria divisão será uma divisão inteira, certo? Vamos para outro exemplo. Agora você é um usuário malvado. Vou informar o primeiro número, que no caso eu vou informar 8, por exemplo, e o outro número será 0. A gente sabe que na matemática não podemos dividir 8 por 0. Então ele vai dar um erro. Essa mensagenzinha aqui é o erro de exceção que a gente acabou ocasionando. Então a gente vai guardar porque a gente vai precisar desse errozinho aqui. Então eu vou guardar aqui em cima. Esse erro é erro aritmético, ou seja, é o erro que a gente colocou o 0. Vou deixar ele aqui guardado. Então, se por acaso a gente fosse executar o programa e informasse no lugar do número uma letra, o programa vai esperar um número, mesmo que o scanner não entenda o que é, se é número ou letra, mas quando o dado for convertido em next int lá no código, ele está esperando um número. Então o programa já entende que de 0 a 9 é um número e não de A até Z e outros caracteres. Então vamos lá, eu vou informar meu nome no programa. Aí já aparece outro erro, outro exception. Então o tratamento de exceção que a gente vai utilizar nesse programa, nesse exemplo, é para evitar esses tipos de erro, esses tipos grosseiros de erro, essas mensagens em vermelho, ou um bug no programa, o programa se fecha sozinho. Então a gente vai utilizar essas duas exceções aqui para a gente programar. Então vamos lá. A gente vai utilizar aquele try e o catch nesse programinha aqui que a gente está fazendo. Então a gente invoca o try e vamos copiar todo o código para dentro do try, que esse é a parte principal, entre aspas, do programa, que é o que a gente está esperando que seja executada de forma amigavelmente. E a outra parte é o catch. Então vamos lá, catch, que é onde será capturado nosso erro, que recebe parâmetro, que no caso a gente vai ver aqui, vamos utilizar dois parâmetros, que são os dois erros que é comum, que não tem outro tipo de erro, né? Então vamos utilizar a variável E1, então esse erro é o erro da aritmética, ou seja, quando a gente coloca um 0 no denominador que não se pode colocar 0. Então a gente vai informar aqui ao usuário que não se pode colocar 0. No programa. Então vamos lá. Não se divide por 0. Vamos colocar uma mensagem para o usuário entender. Não se divide por 0. E o outro erro é pra gente não colocar
letras. Então a gente utiliza outro cat. E a gente não vai utilizar final. Eu não sei se pronuncia desse jeito, mas a gente não vai utilizar o outro comando porque é pouquíssimo usado. A gente não tem muito interesse. A gente quer ver mais o porquê da exceção, o funcionamento do programa com os comandos. É 2. Então vamos informar também ao usuário o erro. Por que esse erro? No caso é do texto, né? Não somente informe somente. Não, vou colocar você informou. Você não informou um número. Vou botar aqui, ficar uma mensagem mais simples. Você não informou um número. E esse input, essa exceção aqui, ela tem que ser importada para que possa funcionar. Então vamos rodar agora o programa que a gente criou com a exceção. Então vocês podem ver que o programa está rodando normalmente. Informe um número, colocar um 4 e um 6. A divisão é 0 porque dá 0, alguma coisa, mas como a divisão é inteira, ele só coloca a parte inteira. Então vamos rodar novamente. Informe um número, vou colocar 3, 4 e vou colocar uma letra. Você não informou um número. Então já é uma, se a gente colocasse uma letra ou qualquer outro caractere diferente de número, o programa iria dar aquela mensagem vermelha que a gente viu há uns minutos. E agora está mais a mensagem mais bonitinha para o usuário. Agora o usuário sabe no que errou. Então vamos novamente. Agora eu vou colocar divisão por 0. 8 dividido por... A gente fez exemplo 8 dividido por 0. Ele apareceu a mensagem vermelha. E agora o que é que vai acontecer? Não se divide por 0. Então o usuário sabe o erro, sabe no que está errando. E na próxima vez que ele rodar o programa, ele vai saber o que está... o que fazer. Mas desse jeito o programa ele termina por aqui e temos que ir lá e run. Vamos fazer um exemplo para que o usuário use até ele se tornar, entre aspas, um usuário bonzinho. Então eu vou colocar aqui o scanner fora e vou colocar o comando do pra gente fazer uma repetiçãozinha. E eu vou criar uma condição. Quer dizer, não vou criar, o próprio do while ele utiliza a condiçãozinha como parâmetro. E eu vou criar uma variável para fazer a manutenção, né, dessa condição. Então vou criar uma variável boolean e chamar ela de true. True. E o try será repetido uma vez. Caso a condição seja true, ele irá repetir novamente. Então eu vou colocar aqui um comandozinho, uma linha de código para que essa condição se torne false.
No que eu estou errando? Aqui tá certo. Do while. Sim, o cat fica também dentro do while. Ele é um bloco só de comando. Sim, ponto e vírgula. Então, iremos... Toda vez que o programa irá entrar aqui no try, ele vai esperar o comando normalmente. E se ele entrar no try e executar totalmente e chegar aqui no comando false, ele irá sair do while e finalizará o programa. Então no caso vamos colocar aqui um comandozinho pra gente... Não vou colocar o comando não, porque se repetir ele vai ficar repetindo o comando e será executado várias vezes. Então vamos... Sim, e quando o usuário usar alguma entrada errada, vamos converter os dados para... Tipo, vamos zerar o que ele implantou no programa. Que ele colocou de entrada, que ele colocou de entrada do usuário. Aqui, fazendo a manutenção da variável para que seja executado novamente aqui para que seja informado novamente, fazendo assim uma chamada aqui. Então qualquer dado que ele colocar, ele vai converter em string e voltar para cima e esperar a entrada novamente, que aqui sendo convertido em int. Então vamos rodar esse pequeno programinha. Então vamos salvar. Então informe o número 3, divisão 0, não se divide por 0, então ele vai pedir que informe o número novamente. 5, 6, né? Eu vou colocar meu nome. Você não informou o número e pede novamente até você fazer a divisão correta, dando 2, e o programa é finalizado. Então a gente utilizou esse comando. Vou só colocar fora do try aqui para ele não ficar repetindo essa parte da calculadora. Então o comando, só para mostrar a vocês, para não repetir, não ficar repetindo, né, quando der alguma exceção, ele informa uma vez e você informa 5 e 0. Então ele pede. Agora o nome calculadora de divisão não está sendo repetido, então eu vou fazer a divisão correta e termina o programinha. Então a gente utilizou esses comandos, a gente fez o programa, mas vamos entender como funciona. Eu vou importar, vou copiar todo o código que a gente fez aqui no Eclipse para o Geliot versão 3.7.2. Ele vai rodar. Então a gente vai só apagar isso aqui e colocar o códigozinho que a gente fez. Vou só apagar esses comentários aqui que não, só vai deixar só mais complicado o entendimento. Então essa parte de import Geliot IO e o asterisco é porque tem uma própria biblioteca, a própria API do Geliot, que esse programa ele é feito na própria linguagem Java, utiliza a própria linguagem Java para a gente programar e entender o comando simples, ou até pode ser até um pouco complexo. É o entendimento de como funciona, como é que entra uma variável na memória, como é capturado o dado, como é invocado a classe. A gente vai entender como é que funciona esse código aqui, que a API a IDE Eclipse ela não explica, a gente só programa. Então ela é uma IDE complexa porque é utilizada muito por programadores já experientes ou mais que entendem um pouco mais do que está fazendo.
Aí então o usuário o programador já faz sua própria compilação, entre aspas, já entende o comando sem visualizar, somente digitando os códigos. Aqui não, aqui a gente entende, vê como é que funciona o código, como é que acontecem as coisas por baixo, entre aspas, né, assim, por baixo do que o usuário não vê. Então a gente vai compilar. Esse import GLOT é padrão, ele fica aqui mesmo. Então ele compilou o programa e a gente vai dar o play para a gente ver como é que funciona como é que funciona o código. Então a gente tá vendo aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui mais lento. Deixa eu só dar uma pausa e voltar tudo de novo. Vou colocar um pouco mais lento para a gente entender. Então já está sendo pronto. Ele vai entrar, ele vai ser iniciado Javalang aqui, ó. Foi aberto o programa, aí ele está abrindo o main no string args com posição 0, não tem nada dentro. Aí ele vai invocar a classe system in the input string, certo? Então criou-se Object Scanner na classe e ele vai daqui a pouco ele vai mostrar que é uma entrada de usuário. Então, ele está mexendo em várias APIs por baixo. Então ó, ele vê o boolean true. Agora o que é boolean? Está perguntando aí, true, informe o número. Int A. Quem é int A? Não sabemos, ele está esperando a entrada do usuário que foi invocada do scanner. Então aqui, please input integer, por favor entre com um inteiro. Então eu vou entrar com, vou tentar logo ser um usuário mau para a gente tentar explicar isso logo. Vou colocar meu nome e o próprio programa não entra com a letra com as letras, que no Eclipse entrava, mas dava o erro, dava um errozinho no programa, que no caso a exceção pegava esse erro. Então, mas só que o próprio programa GLOT ele já trata isso por baixo no próprio código dele. Então a gente não vai conseguir ver um erro com letras, mas com o divisor 0 a gente vai conseguir ver. Então eu vou informar um divisor 5, o dividendo 5. Então ele vai pegar e vai colocar o 5 no A e vai pegar informe o próximo número. Quem é o próximo número? Int B. Só que ele não sabe que vai ser invocado novamente classe system dentro da classe scanner. Então a gente vai informar o 0. Aí ele vai converter para int. Aí a divisão é 5 dividido por 0, que é A dividido por B. Não se divide 5 por 0. Continua o loop, que entra o while não foi terminado. Do não foi terminado porque parou nessa classe system out println. A divisão é A divisão A dividido por B. Então nesse comando aqui nesse comando aqui que eu estou passando o mouse, foi barrado. Aí ele entrou nessa parte aqui do try, do catch, desculpe, e informou não se divide por 0. Então essa linha de comando condição false não foi executada, tornando ainda a condição variável condição true, e o while vai ser repetido até o try for executado totalmente. Então vamos continuar. 5 informe outro número, foi printado na tela e capturado pelo
Garbage Collection, que é vamos dizer assim, grosso modo, é uma coisa que tem o Java, que tudo que for executado que não precise ser mais executado, ou que seja algo inútil, ele será capturado pelo Garbage Collection, que é coletor de lixo em português na tradução livre. Ele captura e joga fora, tira da memória e joga fora, para que o programa não fique tão pesado no sistema operacional que está sendo rodado, e continue abrindo espaço para que outros dados, algum outro programa você executando e alguma coisa a mais, rodando vídeo tal, que precisa de memória RAM. Então esse Garbage Collection ele faz com que libere espaço na memória. Então ele está esperando o int B, que é a entrada do usuário. Eu já informei 5 e vou informar 2. Então ele vai rodar, ele vai converter em int o dado e vai fazer a divisão, A por B, que é 5 por 2, seja igual ao próprio 2, que é a divisão inteira. A divisão é 2. Então joga fora, Garbage Collection joga fora, e o boolean se torna false. Então fechando totalmente o comando do while, e tudo já foi executado, tudo já foi encaminhado, terminado o programa, e tudo é coletado também pelo Garbage Collection, finalizando nosso programinha. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido pelo menos o que o nosso programinha faz, os comandos do try catch fazem em um programa, a exceção exception, como é escrito na linguagem Java e também que é em inglês, né? Então a gente agradece a você que assistiu a videoaula, que se interessou pela videoaula, e agradeço também a Marcelo Felipe pela revisão do assunto, e a Raimundo José também pela revisão do assunto, para a gente poder repassar de forma bem legal, bem amigável, para que o aluno ou quem queira assistir por curiosidade entenda. Obrigado a todos e até mais.